realmente nós somos a igreja do avivamento, que Deus vai manifestar o poder dele através das nossas vidas como igreja. E hoje eu quero compartilhar com a igreja uma palavra, e o tema que eu quero compartilhar é a igreja cheia do poder de Deus. A igreja cheia do poder de Deus. E para nós sermos cheios do poder de Deus, primeiramente a gente precisa saber por que nós estamos aqui. Quem somos em Deus? Como que Deus vai derramar poder sobre a igreja se a igreja não souber quem ela é e o que ela veio fazer aqui nessa terra? Porque igreja não é parede. Igreja é eu, igreja é você. Quem é a igreja aqui? Então nós, como igreja, precisamos entender quem nós somos no Senhor. Porque se a gente não souber e Deus derramar poder, esse poder vai ficar em nós e nada vai acontecer. Mas nós somos chamados a receber esse poder e a derramar sobre a vida das pessoas. Então eu quero dizer que tem uma unção sobre a sua vida. E essa unção, quando você impor as mãos, as pessoas serão curadas, as pessoas serão libertas, as pessoas serão transformadas, porque dentro de nós há um poder de Deus, amém? E é esse poder que Deus vai derramar sobre a sua igreja, que entende quem ela é nele, o porquê nós estamos aqui nessa terra. O poder de Deus, ele é a influência que nós temos na vida das pessoas. Você sabe que você, pela sua força humana, você não vai muito longe. Mas quando você tem o poder, quando você tem o Espírito Santo, você tem um poder de influência na vida das pessoas. E quando você fala, você leva as pessoas a terem a salvação. Você leva as pessoas a chegarem até Jesus. E esse é um convite de Deus para a igreja dele. Uma igreja vitoriosa, uma igreja que tem poder, que tem unção. Porque se você tiver uma palavra bonita, um discurso bonito, mas você não tiver poder, não vai fazer diferença na vida de ninguém. Mas quando você tem unção, meu irmão, minha irmã, você vai ver que o negócio é diferente. Pede para alguém pôr a mão na sua vida que não tem poder, mas deixa alguém cheio da unção de Deus pôr a mão sobre a sua cabeça, para ver se não é diferente. Se os céus não se movem. Por quê? Porque são pessoas respaldadas pela palavra de Deus, amém? Então nós precisamos saber quem nós somos no reino de Deus e a importância que temos no propósito daquele que nos chamou. Quem chamou a igreja de Jesus? É o pastor ou é o próprio Eterno? Hã? Deus é que nos chamou. Então, o mais interessado em nos dar ferramentas para nós vivermos o propósito dele é o próprio Eterno, é o próprio Deus. E hoje ele está aqui e ele vai derramar dessa influência, desse poder sobre a vida de nós, amém? Das nossas vidas, amém? E uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus, o nosso Deus soberano, ele não desperdiça unção. Deus, ele não desperdiça autoridade. Por que Deus vai derramar autoridade e unção sobre nossas vidas, se nós não vamos cumprir o propósito dele? Para Deus, gente, a unção ela é essencial para a igreja de Jesus. A unção que repousa sobre você é essencial para você cumprir a obra dele. Então, Deus é um Deus que não desperdiça unção. Ele derrama unção para aqueles que são disponíveis para o reino dele, aqueles que estão assim, eis-me aqui, Senhor, eu quero viver a sua missão, eu quero cumprir o seu propósito, e eu estou diante de uma igreja que vai cumprir e que está disponível para o Senhor. Tem uma igreja assim aqui? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então nós não podemos fazer dos nossos cultos de domingo um culto comum, um culto qualquer, onde nós estamos aqui, tem um ajuntamento de pessoas. É 10 horas da manhã o culto, a gente canta 4 músicas, ministra a oferta, vamos para a nossa casa. Não, nós não podemos fazer do culto algo comum, algo normal, porque o nosso Deus, ele não é assim. O nosso Deus, ele é um Deus que surpreende, que faz coisas diferentes. Então, nós temos que entender o porquê eu estou aqui. Nós viemos cultuar quem? Nós viemos cultuar a Deus. Nós viemos entregar aquilo que tem dentro de nós. E entregar o melhor, aquilo que há de melhor dentro de nós. Então, como igreja, para a gente ter o poder de Deus,
nós precisamos de entender quem nós somos nele, o porquê que nós estamos aqui, o porquê nós cultuamos a ele. Então, nós não podemos fazer do nosso culto apenas um culto. Não. Todo culto onde nós nos reunimos como igreja, o poder de Deus, ele vai se manifestar. Ele se manifesta. Eu quero dizer, você que veio hoje para esse culto, seja bem-vindo. Você que está nos visitando, convidado da pastora Yumi, seja muito bem-vindo. Eu quero dizer que hoje você vai sair daqui com um milagre nas tuas mãos. Eu quero te dizer que você vai sair daqui hoje cheio do poder de Deus, cheio da unção do Espírito Santo, porque hoje o Espírito Santo ele vai nos visitar, ele vai nos transformar. E olha, tudo aquilo que estava fora do lugar hoje, Deus vai ajustar, vai colocar no lugar, porque o Espírito Santo ele tem esse dom de fazer com que a igreja de Jesus seja uma igreja ornada, uma igreja perfeita. E é isso que ele veio fazer em nós. Ele vai nos aperfeiçoar nessa manhã. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. E eu vou ler o versículo 5 ao 11. Atos, capítulo 1, versículo 5 ao 11. Hoje nós vamos entrar na presença do Senhor Todo-Poderoso. Que a presença dele já está em nós, amém? Nós já viemos da nossa casa cheios da presença do Senhor. E aí a palavra do Senhor diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém? Olha só, Jesus estava falando com os seus discípulos, falando que João batizou eles com água, mas que eles seriam batizados com o Espírito Santo, e sobre a vida deles, eles seriam revestidos de poder. E quando Jesus estava falando com os seus discípulos, o que acontece? De repente, Jesus começou a ser elevado aos céus. E aqueles discípulos que ouviram que eles seriam cheios do fogo, que eles seriam cheios de poder, ficaram olhando para Jesus subir. Olhando, tá subindo. E ficou olhando, abismado. Até que 2 homens, que são anjos, falou assim: ei, tá olhando o quê? Esse mesmo Jesus que subiu, que vocês estão vendo, ele vai descer. Ele vai descer. Só que Jesus, antes de subir, conseguiu falar e eles ouviram. Mas vocês serão revestidos de poder. E você sabia que para você testemunhar, você tem que ter? Tem que ter? Força, poder. Tem que ter poder. Por que tem que ter poder, pastora? Porque se você não tiver unção, poder do Senhor para você testemunhar aquilo que Jesus fez, você não vai transformar a vida de ninguém. Mas quando você vai com poder e autoridade, ei, Jesus transformou minha vida, Jesus me curou, Jesus me libertou. Quando você tem convicção que você recebeu isso do Senhor, você vai com ousadia testemunhar e compartilhar aquilo que Jesus fez na sua vida. Por isso que a igreja de Jesus precisa é autoridade e poder. Por quê? Porque às vezes a gente age como uma igreja que não tem poder, gente. E esse poder não é poder das superpoderosas, das meninas superpoderosas, não. Não, é poder de Deus sobre a tua vida.
Então, quando você vai compartilhar a palavra, quando você vai falar do evangelho, quando você vai impor a mão sobre o enfermo, vai já com autoridade. Ei, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Porque é isso a promessa de Jesus para a sua igreja. E nós somos a igreja. E Deus, Ele vai e já derramou sobre a sua vida. É que hoje você vai acordar e você vai compreender mais na frente que o de repente de Deus vai vir sobre você e você vai viver coisas extraordinárias da parte dEle. Diga amém. Aleluia. Então dê um aplauso a Jesus aí para você chacoalhar, porque hoje Deus vai falar conosco. E lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todos nós, sobre os seres humanos, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão, olha só, há uma promessa para todos os níveis na nossa vida, e essa promessa é de Deus para nós, que é a igreja de Jesus. Talvez hoje você pense, mas eu já sou maduro em idade, eu já não tenho muito o que cumprir aqui nessa terra, mas eu quero te dizer que você vai voltar a sonhar. Os velhos terão sonhos. Você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a compreender que Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. E você vai viver. Os nossos jovens vão ter visões. Aqui há uma geração de jovens, viu? Vocês jovens, vocês vão ter visões, vocês vão ter sonhos, vocês vão profetizar. Nós somos uma igreja que nós vamos avançar aqui no Japão. E Deus vai usar os nossos filhos, vai nos usar para nós alcançar essa nação. Mas nós só vamos ser usados se nós entendermos que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de poder para ser uma igreja forte, que atrai os céus aqui para essa terra. E o inferno, ele vai tremer com a igreja de Jesus. O inferno, ele vai ter que bater em retirada, amém? Então, isso é uma promessa de Deus para o seu povo. E aí, o primeiro ponto que eu quero falar é: eu preciso saber o porquê eu estou aqui. Nós precisamos de saber o porquê que nós estamos aqui. Nós precisamos entender o porquê que Deus nos trouxe, o porquê que nós estamos aqui nessa nação, o porquê que nós estamos aqui na igreja, o porquê que nós estamos aqui. E aí nós vimos o texto de Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11, que Jesus ele foi subindo elevado e os discípulos ficaram parados, olhando. Viram acontecer, mas ficaram assim, de boca aberta, perplexos, admirados com a subida de Jesus. Mas esqueceu que depois que Jesus subisse, porque ele já tinha falado que só teria como ele derramar o Espírito nele quando ele subisse, que ele vai enviar o Consolador sobre as nossas vidas, eles ficaram olhando, até que Deus mandou ter que 2 anjos falar: ei, aterriza meus filhos, ei, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai descer, não se preocupe, ele vai descer, mas sobre vocês vai vir o poder de Deus. E o primeiro ponto é que você precisa entender, por que você está aqui. Preciso saber o porquê estou aqui. O porquê eu estou nessa igreja, o porquê eu estou no Japão, o porquê eu estou congregando, o porquê. Existe uma resposta para a igreja de Jesus, o porquê que nós estamos aqui. Então, a chamada de Deus para nós é você ter uma identidade, é você saber o porquê você está aqui. Qual é a sua missão? A sua missão não é você trabalhar em fábrica, voltar para sua casa e viver essa mesma rotina de sempre. Não, Deus tem algo novo, Deus tem extraordinário para a sua vida. Você não foi chamado somente para isso. Por enquanto, nós temos que trabalhar em fábrica, mas eu quero dizer que Deus vai nos tirar da fábrica. Nós vamos trabalhar em algo que a gente goste, que a gente ame, e ainda vivendo o propósito de Deus. Deus vai fazer isso com a igreja dele. Mas você precisa de entender. Então, eu quero dizer, meus irmãos, que você tem um propósito, e que você está nessa missão, você está aqui porque Deus conta com você, conta com a igreja. Ele conta com a sua vida. Ele conta com aqueles que estão disponíveis para o reino dele. Então, nós precisamos de compreender o porquê que eu estou aqui. Porque, como eu disse, Deus ele não desperdiça unção. Ele só vai derramar unção quando você compreender o porquê você está aqui.
Você não está perdido, você não caiu de paraquedas, não. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Porque Deus quis que você estivesse aqui. Ele tem planos para a sua vida. E hoje, se você estiver com o seu coração aberto, se você despertar para a palavra de Deus, não estiver com o seu coração fechado, mas aberto, o seu espírito aberto, não como apenas um domingo, mas aberto, falar, meu Deus, eu estou vivendo uma vida sem propósito, mas deixa eu agora abrir meu coração para que Deus possa ministrar a minha vida, você vai ser transformado. Você vai sair daqui transformado, amém? Aleluia. E às vezes nós somos igual a esses discípulos. Nós ficamos perplexos, admirados com a cura do irmão, com a libertação do irmão. Você viu? Olha, aquele pastor olhou e o paralítico andou. Nossa, aquele morto ressuscitou. A gente fica admirado, igual ele estava olhando Jesus admirado. Mas nós esquecemos que essa mesma promessa está sobre a sua vida, que você foi ungido. Isaías 61 diz, o Senhor Deus me ungiu. Coloque Isaías 61, é uma promessa de Deus para a sua vida. Então, você não tem que ficar admirado com o milagre do outro, com a cura do outro. Não, você vai fazer isso. Você vai participar disso. E olha só o que diz a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Há uma unção sobre a sua vida, igreja. Há uma unção sobre a sua vida, igreja. Então, quando você ir para a fábrica, quando você ir para o seu trabalho, não se comporte como uma igreja qualquer, não. Você é alguém de Deus. Você tem uma identidade em Cristo. Quando você pisa naquele território, os céus são abertos. A atmosfera, ela muda. Por quê? Porque você é uma igreja que entende quem é você. O porquê você está nessa terra. Nós estamos na fábrica? Precisamos trabalhar? Precisamos. Mas a missão maior nossa não é ganhar dinheiro. A missão maior nossa é aquele campo de batalha, onde aquelas vidas serão alcançadas por causa de mim, por causa de você, que é a igreja de Jesus. Amém? A igreja não é parede, a igreja é eu, a igreja é você. E hoje o entendimento vai vir nas nossas vidas e nós vamos viver tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra. E o poder de Deus, ele vai nos envolver e você vai abrir a sua boca e quando você profetizar, o caos vai ser desfeito. Oh meu Deus, o caos vai ser desfeito. Mas para isso, a igreja de Deus precisa entender, compreender e estar acordada para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Porque eu não estou aqui para compartilhar aquilo que eu quero, não. Porque se eu pudesse escolher, nem aqui eu estaria ali, porque eu achei que eu nem ia pregar. Mas Deus, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. E ele vai falar com você se você tiver o coração aberto. E ele vai entrar no seu espírito. E o mínimo que vai acontecer é uma transformação na sua vida, na minha vida, na igreja de Jesus. Diga amém. Segundo ponto. Nós precisamos de pertencer à igreja. Nós precisamos de entender o porquê que nós estamos aqui. E o segundo ponto, nós precisamos de pertencer à igreja. Atos, capítulo 2, versículo 1 e 4. Atos, capítulo 2, versículo 1 e 4. E diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente, algumas traduções diz, reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha só, a promessa de Jesus se cumprindo na vida da igreja. Mas, primeiro nós precisamos de pertencer à igreja. Nós precisamos de ser igreja. Ali o versículo está dizendo que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Igreja, pertencer à igreja é quando você vive em unidade com a igreja. Eu pertenço à igreja. Pertencer à igreja não é de domingo somente. Pertencer à igreja é tudo que envolve igreja, é reino de Deus. Tudo que envolve reino
é você pertencer a Ele. Eu não falo de você estar aqui nas atividades, não, mas é você estar envolvido com a missão, com o propósito de Deus. E quando todos estavam reunidos, a promessa de Deus veio sobre aqueles discípulos e eles foram cheios do Espírito Santo. A promessa de Jesus se cumpriu sobre a vida deles. Por isso que hoje nós estamos reunidos aqui. E o Espírito Santo vai vir nos batizar com o poder, com a presença dEle. Ele vai nos batizar. Porque quando nós estamos em unidade como igreja, compreendendo o propósito dEle, Ele derrama os seus frutos, os seus dons, os seus talentos. E nós saímos cheios. Os discípulos, eles foram cheios. E aí, quando a gente menos espera, vem o de repente de Deus. De repente, eles ouviram um barulho como de um vento impetuoso. E o nosso Deus, Ele trabalha com o de repente. De repente, Deus te separa. De repente, Deus te unge. De repente, Deus te envia. De repente, Deus faz. De repente, Deus, Ele trabalha com o de repente. O de repente de Deus é algo fantástico, porque a gente, quanto menos espera, Ele faz, Ele cumpre a promessa, Ele cumpre o milagre que Ele prometeu para a sua vida. O nosso Deus, Ele trabalha com o de repente. Eles estavam reunidos e, de repente, foram cheios do Espírito Santo. O nosso Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Não é um Deus monótono, não é um Deus que você já sabe como Ele vai trabalhar. Não, Deus, Ele nos surpreende. Por isso que quem é religioso não vai se dar bem, não. Porque Deus, Ele não trabalha com religiosos. Ele trabalha com aqueles que estão abertos para o novo. Então, quem é religioso, não vai achar muito legal. Porque Deus, Ele trabalha com de repente. Ele transforma, Ele faz assim, num estralar de dedos. De repente, Deus me separou para ser pastora. De repente, Ele vai separar você para ser pastor, para ser pastora, para ser mestre, para ser evangelista? Diga amém. É de repente. Os disponíveis que pertencem à igreja, de repente vai acontecer. E a Bíblia diz que eles estavam ali reunidos, de repente eles ouviram um barulho como de um vento. Então significa, queridos, que não estava ventando não, tá? Se você não entendia esse versículo, achava que estava assim, igual um taifu que está previsto para vir, mas como profeta de Deus, eu já estou cancelando esse taifu, em nome de Jesus. Esse taifu vai desviar para a glória de Deus, porque a nossa boca tem poder, e eu sou uma igreja que eu entendo que Deus deu uma unção para a minha vida, por isso eu profetizo que o caos vai embora, em nome de Jesus. Então, eles ouviram um barulho de um som, como de um vento impetuoso. Mas o vento estava parado. Não tinha vento nenhum. Eles ouviram como um vento, mas o vento estava parado. Eu quero dizer para você que crê na palavra do Senhor, que mesmo que no físico, parece que você não está sentindo nada, que está parada, no mundo do Espírito já está em movimento. O vento impetuoso já está sobre a sua vida. No mundo do Espírito, Deus já está mandando um vento impetuoso. Todo o caos vai ser dissipado. Todo o caos vai ser dissipado e a glória do Senhor vai manifestar na sua vida. Você crê nisso, igreja? Então não fique preocupado. Não fique preocupado se você não está vendo, se você não está sentindo, não é sentir. Deus não é sentimento, Deus não é emocional, Deus é Espírito. E o importante é que você ouça, e ouça a palavra de Deus. A Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus, vive os milagres. Quem ouve a palavra de Deus, obedece a palavra. Quem ouve a palavra de Deus, se submete à palavra. E quem ouve a palavra de Deus, vive o extraordinário. Vive o extraordinário. Eles estavam reunidos, não estava vendo nada, mas eles escutaram um som do céu. Cara, tá tendo um vendaval lá fora, mas eles viram, não tinha nada. Mas era o vento, é o soprar do Espírito sobre a vida deles. E é assim que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida. Vai vir um de repente na sua vida. Vai vir um de repente na sua vida. E você vai ser cheio da glória de Deus. Problemas, circunstâncias não vai parar aquilo que Deus tem para a sua vida.
Porque eu quero dizer que você é uma igreja cheia do poder de Deus. Você é uma igreja vitoriosa, uma igreja que as lutas não param você. Pelo contrário, você é imbatível. Você vive em unidade, você pertence a um reino. E esse reino é o reino dos céus. Esse reino é o reino de Deus. Nós pertencemos a um lugar. E nós precisamos de agir, viver como alguém do reino de Deus. Vocês é uma igreja forte. É uma igreja vitoriosa. Então por que anda de cabeça baixa? Então por que fica andando por sentimentos? Não, não ande por sentimento não. Ouça, ouça. A Bíblia está dizendo, ouça, faça, obedeça, cumpre. E Deus vai fazer grandes coisas. Quem vive por sentimento, meu irmão, não vive os milagres de Deus. Quem vive por sentimentos, vive no nível da alma e só recebe no nível da alma. Acontece alguma coisa, vive no nível da alma. Não, nós temos que viver no espírito. Porque os verdadeiros adoram Deus em espírito e em... E é esse que o Senhor procura. Os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Amém? Terceiro ponto. Precisamos ser participantes da obra de Deus. Nós precisamos ser participantes da obra de Deus. Então, o primeiro ponto é, você precisa saber o porquê você está aqui. Segundo ponto, você precisa pertencer à igreja. Terceiro ponto, nós precisamos ser participantes da obra de Deus. Deus nos chamou a nós participarmos da obra de Deus. Não ser só ouvinte, mas também praticantes da obra de Deus. Nós somos chamados a participar do reino, participar da missão, participar do propósito de Deus. Essa é uma chamada para todos nós. Nós somos chamados a viver, não só ouvir, não só ver os outros fazendo. Não, nós também somos chamados a participar. O reino de Deus, ele não é algo exclusivo para alguns. O reino de Deus é para... A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus escolhe quem está disponível. Deus escolhe que aqueles que estão abertos a participar, a serem participativos da obra de Deus. Deus, ele não escolhe desocupado, e Deus também não escolhe quem não quer, mas ele escolhe aqueles que estão disponíveis. Mesmo você não sabendo fazer muita coisa, mesmo você não tendo assim muitas qualidades, quem capacita é o Senhor. O convite que ele faz é, seja participativo na obra de Deus. Que Deus me livre, que Deus nos livre de vermos as coisas acontecendo e não participar. Que Deus nos livre de ver o reino de Deus avançando e a gente está de fora. Que Deus nos livre de ser uma igreja que vai ficar fora. Que quando Jesus voltar, a gente não vai estar preparada. Que Deus me livre de ser aquelas virgens imprudentes. Que quando o noivo veio, estava sem óleo, estava sem unção, estava sem poder. Mas nós somos chamados a ter óleo, a ter unção. Nós não sabemos o dia, a hora, nós não sabemos. Mas a promessa de Deus é que Jesus, ele vai voltar. É como nós declaramos naquela canção. Eu gosto daquela música porque ela tem força. Que num piscar de olhos, Jesus vai voltar. Num de repente, Jesus, ele vai voltar. E ele precisa de encontrar nós, a noiva, a igreja, sabendo quem ela é, estando envolvido com a obra de Deus. Eu me recuso a estar de fora. Eu me recuso a ver as coisas acontecendo e eu não estar junto. Eu me recuso a ver um milagre acontecendo e eu estou de fora. Não, eu quero profetizar sobre a sua vida que você também vai ser aqueles que vai estar. Aonde o milagre acontecer, você vai estar. Aonde a nuvem de Deus andar, você vai estar. Nós vamos estar envolvidos com tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Nós somos uma igreja que participa da obra de Deus. Uma igreja que evangeliza. Uma igreja que prega o evangelho. Uma igreja que serve ao Senhor. Nós somos essa igreja. Nós somos essa igreja. A igreja que vai viver o 100% da obra de Deus. Então você precisa de pertencer. Quem pertence, compreende a missão que tem aqui na terra. E pertencer não é só de domingo. Pertencer é você estar envolvido sempre. Sempre. Ser crente de domingo é muito fácil, gente. Você vem, alguém que prega a palavra, ser abençoado.
Não. Quem pertence não só ouve, mas faz, se entrega, se doa. Então, quem pertence cumpre o propósito e a missão que Deus tem aqui na terra. E nós não fomos chamados simplesmente para nós esquentarmos o bumbum. Me desculpe a palavra, tá, gente? Mas é que Deus, Ele me usa dessa forma. Nós não somos chamados a esquentar a bunda na cadeira da igreja. Nós somos chamados a cumprir o propósito dele. Você não foi chamado a esquentar a cadeira da igreja, não. Você foi chamado a cumprir o propósito dele. Por isso que a igreja de Jesus precisa pertencer. Quem pertence entende que há uma multidão para ser alcançada. Quem pertence entende que tem um propósito a ser cumprido. E nós não somos chamados a ser só abençoados. Nós somos chamados a abençoar, a dar, a se entregar por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Por aqueles que ainda precisam de conhecer. E como conhecerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Então nós fomos enviados a pregar, amém? Você crê nisso? Aleluia! Nós somos chamados a pregar, nós somos chamados a ser aliançados. Por isso nós não podemos ser uma igreja que nós falamos que somos cheios do poder, mas é uma igreja que só quer receber. Quer receber conselho, quer receber gabinete, quer receber oração, quer receber. Jesus. Tem gente que só vive atrás de gabinete. Meu filho, se Deus não resolver a tua vida, não é gabinete que vai resolver, não. Não é gabinete, não. Em vez de você querer procurar o pastor, a pastora, vai primeiro procurar Deus. Que Deus tem a resposta para você. É mais fácil procurar uma resposta em pessoas. Não, vai abrir a tua Bíblia, vai ler a palavra. E Deus vai te dar uma resposta, amém? Tá forte, gente? Tá forte ou não tá? Não fica... Olha, eu não estou falando que você não pode ir lá me procurar ou procurar o pastor, não. Mas tem gente que vive só atrás de gabinete. Procure primeiro o Senhor. Se o Senhor vai te direcionar. Amém? Então a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 20, versículo 35. A maior alegria em dar do que receber. Então às vezes a gente só quer receber. Receber. Estamos assim, obesos espirituais. Mas a gente foi chamado a dar, a derramar. Nós temos que chegar nos céus vazios. Vazios. Você tem que dar tudo aqui na terra. Tudo que você tem que dar. Os discípulos de Jesus diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, te dou. O que você tem? Qual que é o melhor que você tem? Nós temos Jesus na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Então derrame na vida daqueles que precisam. Daqueles que precisam. Pega na mão do seu irmão e diz assim: ei, meu irmão, seja a igreja poderosa de Jesus. Pega aí na mão do seu irmão e diga: ei, irmão, seja a igreja poderosa de Jesus. Diz assim para o seu irmão: a maior alegria em dar do que receber, viu? Porque quando você dá, você esquece dos seus problemas pessoais. Quando você entrega, quando você olha para o seu próximo, você esquece dos seus problemas. Para de focar somente nos teus problemas, no seu casamento, nas suas finanças. Para do eu. Vamos agora entregar para o próximo também. Vamos ser a igreja imbatível, a igreja forte, a igreja que tem palavras de vida, que tem boca profética, que tem mãos, que não é o nosso poder, mas o Espírito Santo que usa como ferramenta para curar e libertar aqueles que estão cativos. Quantos presos tem à sua volta lá fora, na fábrica? Quantos endemoniados que você conhece, os gadarenos? Hã? Muitos gadarenos tem por aí. E nós vamos deixar eles tudo endemoniado? Não. Você vai libertar eles. Você vai ser cheio do poder, vai encher eles do poder de Deus também. O gadareno foi liberto e ele foi evangelizar. Eu fui liberta, eu vou evangelizar. Você foi liberto, você vai evangelizar. E os gadarenos assim também. Então, meu irmão, minha irmã, vamos também entregar. Vamos dar aquilo que há de melhor nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 24. E eu não estou falando de oferta, não. Não estou falando de oferta, mas Provérbios 11, 24 diz assim: ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a perda. Eu não estou falando de palavra de oferta aqui, não. Mas Deus também semeou na nossa vida unção específica, autoridade. Ele derramou sobre a tua vida algo. Mas quando você retém para si, e você não usa para investir no reino, para abençoar o reino, é para a sua perda.
A minha tradução diz que a gente empobrece, eu fico pobre. Por que adianta eu saber tudo, falar bem, mas eu não entregar na vida de ninguém? Só há poder quando a gente entrega. Jesus, ele entregou o seu filho. Então nós somos chamados a entregar também a nossa vida. Não é para você morrer na cruz, não, mas você se doar. É para você se doar para o seu próximo. E você vai prosperar, você não vai ser alguém pobre de espírito. Porque você compreendeu a missão que você tem como igreja aqui nessa terra. Amém? Aleluia! Último ponto, quarto ponto. Quem não se reveste do poder de Deus, passa vergonha. Quem não se reveste do poder de Deus, passa vergonha. Isso é fato. Não adianta você ter todo conhecimento, ser inteligente, se você não tiver o Espírito Santo de Deus. Tem gente assim que, é professor, no seu próprio entendimento, acha que sabe tudo, que conhece a palavra, mas não tem a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é ele que move todas as coisas. Então, quem não tem o Espírito Santo, quem não tem o poder de Deus, acaba sendo envergonhado. Vai expulsar um demônio se você não tiver o Espírito Santo para ver o que acontece. O demônio não sai não, e eu vou falar depois, daqui a pouquinho ali o versículo, vou ler para você, que quem não tem o Espírito Santo, realmente passa vergonha. Vai orar por alguém. Tem coisas que é tudo da vontade do Senhor, mas o Espírito Santo é que move todas as coisas. Então, quando você não tem a presença dele, nós somos envergonhados. Nós ficamos assim, constrangidos, porque nós precisamos do Espírito Santo. Aqueles que têm o Espírito Santo são reconhecidos no mundo espiritual. Você sabia disso? Você sabia que nós somos reconhecidos tanto no céu como no inferno? Quem não sabia? Levante sua mão quem não sabia. Você não é reconhecido só por Deus, mas o inferno ele também tem que te conhecer. O inferno tem que olhar para você e falar: eita, que esse aqui eu não posso não. Porque a própria palavra diz: ai daqueles que se levantam contra um dos meus ungidos. Então o diabo também tem que te conhecer. Eita, esse aqui não tem não, eu tenho que sair, eu tenho que obedecer. Mas tem uns que o diabo... Quem é você? Não te conheço. E eu vou ler para vocês em Atos, capítulo 2. Abre Atos, capítulo 2, e você vai ver que quem não tem o poder de Deus, passa vergonha. Atos, capítulo 19, versículo 13 e 16. Olha só o que a Bíblia diz. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Não é nem por eles, era para quem Paulo prega. Passa. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal sacerdote, ou seja, conhecia a palavra, tinha o conhecimento. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, ou seja, eles foi para expulsar e acabaram sendo endemoniados, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha só, a pessoa vai achando assim, que é só copiar, que acha que já sabe assim, eu já sei a palavra, sou crente já há 1, 2, 3, 10, 20 anos, e que acha que só falar, pronto, o diabo vai sair, as coisas vão acontecer, mas eles passaram vergonhas. Passaram vergonha, e nós, se nós não tivermos a presença, a gente também vai passar vergonha. Então o diabo falou assim: ei, eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas você, quem é? Tem gente que nem o diabo faz questão de conhecer. Tem gente que nem o diabo quer. É tipo assim: quem é você? Você é aquele lá que tem um mau caratismo, que fala palavrão? Se ele conhecer, vai ser por essas características. Nem ele quer. Nem ele quer. E aí aqueles caras achando assim que fazer igual ia dar resultado, não deu. Passou vergonha. Levou uma coça dos demônios. Levou uma surra do diabo. Ficou até pelado.
Menino, saiu endemoniado. Tem gente que não é só copiar. Você precisa de unção. Você precisa de poder. Senão você vai orar e o demônio vai pular em você. Por isso você tem que entender quem é você no mundo espiritual. Para que o diabo também saiba. Ei, com esse aqui eu não posso. Com esse aqui eu não posso tocar não. Esse aqui eu tenho que sair. Tanto é que quando você vai às vezes expulsar, o diabo fala, eu não gosto de você. Glória a Deus que não gosta mesmo. Não é para me gostar mesmo da gente não. Nós temos que ser odiado por ele. Porque nós também odeia ele. A única pessoa que você pode odiar é o diabo, tá? Ele é o nosso inimigo declarado. Mas tem gente que nem ele quer. E aí, o que acontece? Passa vergonha. E aí, João 16, 7, 8, eu vou ler, diz assim. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque quando nós temos o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que você precisa do Espírito Santo para você tomar um posicionamento, para você orar pelas pessoas, para você libertar os demônios. Você precisa do poder de Deus, senão você sai envergonhado. E tem gente tomando surra do diabo sem perceber. Como, pastor? Eu não estou pelado, eu não estou nu. Tem coisas que o diabo faz sutilmente. Ele te dá uma surra assim, ó, sutilmente, sem você perceber. Coisas normais. Fica doente, direto. Médico. Briga no casamento. Quer ver uma coisa então que assim que o diabo mete o pau na gente, às vezes, na gente não, em nome de Jesus. Finanças. Ele está, financeiramente. E você não percebe. Você não percebe. Porque você não compreende a palavra. Você não compreende que para você ser guardado, você precisa ser respaldado no mundo do Espírito pela palavra de Deus. Quem cumpre a palavra é respaldado no mundo do Espírito. Por isso que o mundo do Espírito ele tem que se submeter. Porque você é respaldado por aquilo que você vive, por aquilo que você cumpre, por aquilo que você crê e acredita. Então nós somos chamados a saber quem somos. Nós somos chamados a participar. Nós somos chamados a pertencer. E nós somos chamados a ser cheios do poder de Deus. Para nós não sermos envergonhados e nem envergonhar o Evangelho de Deus. Porque às vezes tem gente lá fora, aqui em nome de Jesus, que ninguém é assim. Mas tem gente lá fora que envergonha o Evangelho. E passa vergonha. Passa vergonha, às vezes é mentiroso, mau caráter. Pensa que todo mundo cai no papo. Não, passa vergonha, é envergonhado. Mas nós não, nós somos uma igreja coerente, uma igreja correta, uma igreja fiel, uma igreja que pertence, uma igreja que vai ser cheia da glória e da presença de Deus. Amém? Hoje, o Espírito Santo, ele quer encher a sua igreja. E você vai sair daqui transbordante, para transbordar. O propósito de Deus é transbordar você para que você transborde a outro. Quando você tocar no irmão, minha irmã, o povo vai sair daqui avivado. Vai ter um avivamento aqui no Japão. Por causa de você, igreja. Porque você, igreja, entendeu que você tem uma missão. Porque você, igreja, compreendeu qual é a sua chamada. Qual é o propósito de Deus na sua vida. Crente tem que ter poder. Você tem que ser reconhecido. Não só no mundo espiritual, por Deus e pelo inferno. Mas você também tem que ser reconhecido no ambiente que você anda, no ambiente que você trabalha. Como? O seu testemunho. Você pode ficar com a boca fechada e confrontar as pessoas através da sua atitude. Você pode confrontar as pessoas que às vezes fala palavrão, que mente, através do seu comportamento. Porque é o Espírito Santo que habita em você que fala, essa pessoa é alguém diferente. Ela tem algo diferente, eu não sei o que é. E aí, por causa de você, da sua presença, elas já vão se sentir confrontadas. Elas não vão falar palavrão, elas vão tomar cuidado, porque existe um homem, uma mulher de Deus. E eles respeitam isso. Porque o nosso testemunho é algo que vai mostrar para essas pessoas, com a boca calada, as nossas atitudes, de quem nós somos, que reino nós fazemos parte e de quem nós somos cheios. Amém? Então, Igreja de Jesus, eu quero convidar você a ficar de pé nesta manhã. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero declarar que hoje os céus estão abertos sobre você.
que você é a igreja. Você faz parte do corpo. A mão não fica sem o pé, sem o dedo, sem o braço, sem a perna, e como igreja unida, nós vamos ser cheios da glória do Senhor. Nós vamos ser cheios da presença do Eterno. Oh, aleluia! Espírito Santo, nós estamos aqui, e eu quero colocar diante de Ti a sua igreja. Oh, meu Pai, eu apresento aqui a sua igreja. Levante sua voz, igreja. Tenho o desejo de ser cheio do poder de Deus. Tenho o desejo de ser cheio da glória do Altíssimo. Nesta manhã, Senhor, de domingo, nós estamos aqui como igreja, não como apenas mais um domingo comum, um ritual, mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos ser revestidos de poder, nós queremos ser revestidos da sua glória, nós queremos unção sobre as nossas vidas.